Há algo de profundamente perturbador e ao mesmo tempo consolador na contemplação daquele pequeno quadro de madeira que mede apenas 53 por 41 centímetros e meio. Sim, perturbador, porque nos força a confrontar a realidade mais crua da existência humana, o sofrimento, a morte, a angústia que corrói a alma como um verme insaciável, e consolador porque naqueles olhos pintados há séculos por mãos anônimas encontramos algo que nossa época materialista e cética perdeu quase completamente: a certeza de que não estamos abandonados no abismo da existência. Permitam-me contar-lhes a história extraordinária deste ícone, não como um mero relato histórico, mas como uma confissão da alma humana em sua busca desesperada por redenção. Porque vejam bem, a história de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é, em essência, a história de todos nós, criaturas perdidas que roubam, que se arrependem, que esquecem, que redescobrem, que sofrem e que no final encontram ou não encontram a salvação. Era uma vez entre os séculos 13 e 17, na pequena ilha de Creta, onde o mar Mediterrâneo bate contra rochas, que viram nascer e morrer civilizações inteiras, um grupo de monges que dedicavam suas vidas à oração e à arte sagrada. Estes homens, cujos nomes a história não preservou, pintavam não por vaidade ou glória terrena, mas movidos por uma necessidade interior tão profunda, a sede de um homem perdido no deserto. Eles sabiam, com aquela sabedoria que só vem do sofrimento purificado, que suas mãos eram apenas instrumentos de algo maior, algo que transcendia suas pequenas existências mortais. E assim nasceu o ícone. Não sabemos quem o pintou, mas isso pouco importa. O que importa é que naquele pequeno pedaço de madeira, alguém conseguiu capturar algo que vai além da técnica, além da arte, conseguiu capturar a própria essência do amor divino, manifestado através da dor maternal. Porque vejam, meus caros, o que vemos neste ícone não é uma Madonna sorridente e serena, como aquelas que adornam os palácios dos ricos. Não, o que vemos é uma mãe que conhece o sofrimento, que vê no futuro a cruz, que aguarda seu filho, e que mesmo assim não o abandona. Os olhos de Maria no ícone não olham para Jesus, como seria natural esperar. Eles olham para nós, para você, para mim, para todos os desesperados que ao longo dos séculos se prostraram diante desta imagem buscando alívio para suas angústias. E há algo neste olhar que nos desarma completamente, que nos despoja de todas as nossas máscaras e pretensões. É um olhar que conhece nossas misérias mais íntimas, nossos pecados mais secretos, nossos medos mais profundos, e que apesar de tudo isso não nos condena, pelo contrário, nos acolhe. Mas a história, como todas as histórias humanas, não é linear nem simples. No final do século XV, quando a ganância humana se manifestou em sua forma mais crua, um comerciante, cujo nome também se perdeu na névoa do tempo, talvez propositalmente, como se a própria história quisesse preservar-nos da vergonha de conhecer sua identidade, roubou o ícone. Roubou. Imagine a audácia, a cegueira espiritual necessária para arrancar de seu lugar sagrado uma imagem que já havia operado inúmeros milagres entre o povo cretense. E aqui, meus amigos, encontramos um dos paradoxos mais fascinantes da condição humana. O mesmo ato que parecia ser a maior profanação tornou-se, pela misteriosa economia divina, o meio pelo qual a devoção se espalharia pelo mundo. Que durante a viagem para Roma, quando o navio foi açoitado por uma tempestade terrível que ameaçava engolir a todos, foi a própria Nossa Senhora que salvou a embarcação e todos os que nela estavam, incluindo o ladrão que a havia roubado. Que lição profunda encontramos aqui, mesmo quando somos instrumentos do mal, mesmo quando nossas ações são motivadas pela mais baixa cupidez, a providência pode transformar nossos erros em meios de salvação. O comerciante que havia roubado por ganância tornou-se, sem saber, o portador de uma bênção que alcançaria milhões de almas ao longo dos séculos. Em Roma, a doença visitou o ladrão, e não foi uma doença qualquer, mas aquela enfermidade da alma que acompanha inevitavelmente aqueles que violam o sagrado. O remorso é essa terrível companhia que não nos abandona, nem de dia nem de noite, corroía-lhe o espírito. Então, naquele momento supremo que todos nós enfrentaremos um dia, o momento da morte, ele se arrependeu, pediu que o ícone fosse colocado em uma igreja que voltasse ao seu lugar próprio, ao culto público, mas a esposa do comerciante, a esposa, ela representa todos nós quando nos apegamos às coisas deste mundo, quando nossa visão se turva pela posse material. Ela não quis entregar o quadro, guardou-o para si, talvez pensando que assim preservaria algo do marido morto, talvez simplesmente por avareza, e assim o ícone foi escondido.
Como tantas vezes fica escondido a graça divina em nossas vidas, presente, mas não reconhecida, próxima, mas não acessível. Foi preciso uma criança de apenas 6 anos, para que a verdade se manifestasse, porque as crianças, em sua inocência, são capazes de ver o que nós, adultos, com toda a nossa sabedoria mundana, não conseguimos enxergar. A menina teve a visão de Nossa Senhora, que lhe pediu para entregar o ícone à igreja de São Mateus, e aqui encontramos outro paradoxo. Foi através da mais frágil das criaturas que a vontade divina se manifestou. No dia 27 de março de 1499, o ícone foi finalmente entronizado na igreja de São Mateus, em Roma, e ali, durante mais de 300 anos, operou milagres incontáveis, curas impossíveis, conversões súbitas, consolações para os aflitos e esperança para os desesperados. O pequeno quadro tornou-se um farol de luz em meio às trevas da existência humana, mas a história não termina aí, porque a vida, como bem sabemos, é feita de ciclos, de perdas e reencontros, de esquecimentos e redescobertas. Quando Napoleão, esse homem que acreditava poder refazer o mundo segundo sua vontade, invadiu Roma, muitas igrejas foram destruídas, incluindo a de São Mateus, e o ícone mais uma vez se perdeu, não fisicamente, mas perdeu-se do culto público. Foi esquecido, relegado a uma capela interna onde poucos o viam. Durante quase 70 anos, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro permaneceu no esquecimento. 70 anos, a vida inteira de um homem. E quantos de nós não passamos vidas inteiras esquecidas de Deus, relegando-o a alguma capela interna de nossa alma, onde ele permanece presente, mas ignorado. Foi preciso um irmão agostiniano, Agostino Orsit, para manter viva a memória do quadro milagroso. Este homem simples, cuja única grandeza estava em sua fidelidade à memória, falava constantemente do ícone que havia conhecido na igreja de São Mateus. E assim, através de sua persistência aparentemente insignificante, a semente da redescoberta foi plantada. Em 1855, os missionários redentoristas assumiram residência construída exatamente onde haviam estado as ruínas da igreja de São Mateus. Que coincidência extraordinária, ou melhor, que manifestação clara de que não existem coincidências na economia divina, apenas encontros preparados pela providência. E foi através de uma pregação, de uma simples pregação do padre jesuíta Francesco Blasi, que a memória do ícone foi despertada. O padre March, um redentorista que havia sido coroinha do irmão Agostino, recordou-se das histórias que ouvira na infância. E assim, através da cadeia misteriosa da memória humana, o passado se conectou com o presente. O superior-geral dos redentoristas, padre Nicolau Mauron, solicitou ao Papa Pio IX que o ícone voltasse ao lugar onde estivera a igreja de São Mateus, e o Papa, com aquela sabedoria que só vem da fé profunda, não apenas concedeu o pedido, mas deu aos redentoristas uma missão que ecoaria através dos séculos. Fazei-a conhecida no mundo inteiro. No dia 26 de abril de 1866, numa procissão que deve ter comovido até as pedras de Roma, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi entronizado na igreja de Santo Afonso, e desde então a devoção se espalhou pelo mundo inteiro, como havia profetizado o Papa. Mas o que significa, afinal, este título, Perpétuo Socorro? Significa que Maria, a Mãe de Deus, está sempre disponível para nos socorrer, não apenas nos momentos de grande crise, não apenas quando nossa dor se torna insuportável, mas perpetuamente, constantemente, sem interrupção. É um socorro que não conhece horários, que não tem feriados, que não se cansa de nossa insistência, nem se irrita com nossa ingratidão. E os milagres continuam, como continuam. Soldados na Segunda Guerra Mundial que carregavam réplicas do ícone e viram a luz como um véu de mãe nos campos de batalha. Mulheres paralíticas que se levantaram durante novenas nas Filipinas. Ateus que se converteram ao simplesmente olhar para o ícone em Buenos Aires. Incêndios que consumiram tudo, exceto a capela onde estava o quadro de Nossa Senhora. Cada quarta-feira, em todo o mundo, milhões de pessoas se reúnem para a novena perpétua. Nas Filipinas, 100.000 pessoas enfrentam sacrifícios enormes para rezar diante da Mãe do Perpétuo Socorro. 100.000, imagine esta multidão de almas sedentas, cada uma carregando suas próprias dores, suas próprias esperanças, suas próprias súplicas. E nós que vivemos nesta época de ceticismo e materialismo, que explicação podemos dar para este fenômeno? Como compreender que um pequeno quadro, pintado há séculos, continua a atrair multidões, continue a operar transformações profundas na vida das pessoas? A resposta, creio eu, está naqueles olhos pintados que nos olham do ícone. Eles nos dizem que não estamos sozinhos, que nossa dor não é insignificante,
que nossas lágrimas são vistas e contadas. Eles nos dizem que existe, sim, um amor que não falha, um socorro que não se esgota, uma esperança que não decepciona. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é, no final das contas, a resposta de Deus ao grito mais profundo da alma humana. O grito por amor, por compreensão, por socorro, em meio ao sofrimento que é inseparável da condição humana. Ela é a prova de que Deus não nos abandonou à nossa própria sorte, mas nos deu uma mãe que nos acompanha em cada passo de nossa jornada terrena. Há algo de profundamente consolador na contemplação deste ícone, porque nele encontramos não apenas uma imagem, mas uma presença, não apenas uma devoção, mas uma realidade, não apenas uma história do passado, mas uma promessa para o futuro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.